valor, isso não presta, então você abre mão, você larga, você dispensa. Amém? Amém, glória a Deus. Livro de Romanos capítulo 8. Sabe por quê, irmão? Aquele que tem a sua mente controlada pela natureza humana, a pessoa que não se deixa persuadir com o Espírito Santo de Deus, não tem como agradar a Deus. Romanos 8, a partir do 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não pode obedecer à lei de Deus e de fato não pode obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não pode agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Aleluia. Lembra do que o irmão Wilson leu no começo? Viver unido com Cristo. Como é que nós vivemos unido com Cristo, irmãos? É quando você guarda a palavra, o ensino dele em teu coração. É quando você guarda os teus pés. É quando tu vai dar um passo, tu observa se está de acordo com a luz da palavra. Viver unido com Cristo, viver em Cristo, é tu viver nos ensinos dele, nas orientações que ele dá, é obedecendo aquilo que ele nos fala, por meio do seu Espírito, que nos lembra a sua palavra, que nos lembra a sua luz, que nos lembra a sua verdade, aquilo que muitas das vezes nós já sabemos desde quando nascemos. E lá no livro de Salmo diz que é para a gente não ser como cavalos, mulas, que precisam de cabresto para poder obedecer. Sabe o que é isso, irmão? Para nós não ser tipo assim, ouça, que para nós obedecer é necessário o irmão Wilson estar dando bufetada em vocês. Para vocês obedecer, que seja obrigado o irmão Wilson estar dando puxão de orelha. Para obedecer é obrigado estar tosigando. Para obedecer é obrigado estar empurrando. Nós já sabemos, irmão. Nós já sabemos. A nossa própria consciência diz, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então obedeça a tua consciência. Paulo diz a Timóteo, tem muitos que não têm mais dado ouvido à sua consciência e por isso tem abandonado a fé, porque a consciência, a mente deles estão queimada como ferro em brasa, ou seja, não tem mais sensibilidade. Irmãos, outro dia até eu vi no Cajoema na rua, é o que vocês veem também todo dia. Tem pai que aceita as filhas andar praticamente nuas. Mãe, pai, eles veem as filhas praticamente nuas diante dos seus olhos. Pai, mãe, vê seus filhos fazendo o que não deve diante dos seus olhos. E eles acham aquilo uma coisa normal. Por que acha normal? Já estão sensíveis
aliás, já estão ali tão cegos pelo pecado, que eles não têm mais sensibilidade. O que Paulo fala, com a consciência queimada como ferro em brasa. Irmão, é tipo um dentista. Uma pessoa que tem um dente estragado e começa a doer, aí o dentista, o que ele faz? Ele começa a tirar ali tudo aquilo daquele dente, ele mata os nervos que dá sensibilidade à pessoa. Ele faz algo ali para primeiramente matar os nervos daquele dente, para a pessoa não ter mais sensibilidade. Aí a pessoa rói, faz tanta coisa, não sente mais nadinha, porque os nervos já foram ali, não tem mais o que dar sensibilidade. E às vezes é assim, irmão, se a gente não tiver sensibilidade do certo do que é errado, você pratica o que é errado e você nem acha uma coisa totalmente natural, normal. Pais vê os seus filhos fazendo atrocidade, matando, roubando, eles dão gargalhada, compartilham das suas vidas e acham normais, porque já perderam a sensibilidade do que é certo, do que é errado. Por quê? Porque deixaram de ouvir o Espírito, deixaram que a natureza humana delas controlasse elas, se deixaram se levar pelo seu próprio entendimento, se deixaram se levar pelo seu próprio raciocínio, se deixaram se levar, tipo assim, Maria vai com as outras. É tipo peixe na enxurrada, é tipo peixe no cardume, quer fazer volume, não importa para onde está indo. E como está lá escrito que nós lemos no livro de Salmos, que nós não temos que ser pessoas sem juízo. É tipo as virgens, irmão, loucas e aprudentes. Aprudentes são aquelas que prestam atenção no que está fazendo. Repara se tudo está ok, se tudo está em ordem, se estão ali esperando qualquer imprevisto. Nós não sabemos a hora e o momento que o Senhor vai vir. Ele nos diz que Ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe o dia que o ladrão vai nos roubar. Porque se nós soubéssemos, nós ia fechar bem a casa. E o que é isso? Nós temos que estar sempre pronto, sempre alerta, sempre acordado, sempre vigilante, sempre atuante, porque ninguém sabe a hora, o momento exato que o Senhor há de vir. Então o que eu tenho para fazer, eu não vou deixar para fazer amanhã, faço hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. Então, o que é que eu tenho que fazer, irmão? Deixar a sua vida ser guiada pelo Espírito. Irmão Elson, como é uma vida guiada pelo Espírito? Se está dizendo isso é errado, pois então está me dizendo que é errado, eu vou deixar de fazer. Vou analisar o caso. Que às vezes, irmão, a gente se encontra em certa situação que você diz, eu não posso fazer isso que é errado. Até o momento que você conhece a verdade, aí você diz, não, eu posso fazer, porque Deus está dizendo que não. Mas enquanto você não tem certeza, não pratica. Porque diz a palavra de Deus, aquilo que é feito, se não ser feito com fé, com certeza, com confiança, é pecado. Exemplo, essa menina aqui está com o cabelo todo cacheado, molhadinho e tal. Se ela não tem certeza que isso é certo, é pecado. Porque ela está em dúvida, ela está variando. E crente não pode ter dúvida, não pode estar variando, ele tem que ter certeza. Ele tem que saber onde ele está botando o pé dele. Ele tem que dizer, não, aqui eu estou seguro. Aqui não é areia,
aqui é um lugar sólido, aqui é uma rocha, aqui eu não vou cair, aqui eu não vou tropeçar, aqui eu não vou escorregar. Então, se você não tem certeza, vá procurar certeza. Tem que saber o que é certo e saber o que é errado. E para isso, como que te inicia? Por meio de você ouvir o que o Espírito te diz. Irmãos, tem pessoas que pensam que Deus vem falar conosco assim: escuta o que eu estou te falando. Não é assim não, irmão. Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Só basta nós nos atentarmos. Você não acredita que Deus falou comigo ontem, irmão? Quem acredita que Deus falou comigo ontem? Glória a Deus. Eu fiz uma oração, Deus sabe qual foi a oração que eu fiz, que eu falei com Ele ontem. Você acredita que na madrugada, pela madrugada, que eu fiz essa oração, passei a madrugada quase inteira perturbado, pensando em tanta coisa. Aí já, não sei quanto da manhã que eu peguei no cochilo. Aí, como alguém estivesse falando comigo a respeito do Salmo 34. Aí, da agora à tarde, eu me lembrei. Eu disse: eu vou ler o Salmo 34. E no Salmo 34, Deus me deu as respostas que eu estava pedindo a Ele. O que eu estava dizendo: Deus me ouve. Foi o que mais eu disse: Deus ouve a minha oração. Senhor, me escute, Senhor. Ouve a minha oração. E pelo Salmo 34, Deus respondeu a minha oração. Na hora que eu estava lendo o Salmo 34, eu comecei a glorificar a Deus. Porque eu vi Deus respondendo a minha oração. Porque enquanto eu dormia, como alguém conversasse comigo a respeito do Salmo 34. Então, Deus falou de uma forma tão simples, irmão. Eu não ouvi uma voz, foi como num sonho ali, como um sonho. Eu vi alguém falando comigo, e lendo e falando comigo, e disse Salmo 34, e ficou essa palavra, Salmo 34. E eu fui ler Salmo 34, e lá me veio todas as respostas que eu esperava de Deus. Glória a Deus. Então Deus fala conosco, irmão, de uma forma tão simples. Às vezes é um pensamento tão forte, um pensamento tão convicto, uma certeza tão grande, que você às vezes fica pensando: isso é de mim? Não, se você tem uma certeza tão certa, não é de você, é de Deus. E é assim que Deus fala conosco, por meio do seu Santo Espírito. Deus é Espírito, necessário é que o adoramos em Espírito, em verdade. E tu quer saber o que é o nosso Espírito? Eu vou te lembrar o que é o Espírito. O Espírito é a capacidade de pensar, refletir, raciocínios e consciência. Como é que o Espírito Santo vai falar comigo, falar contigo, me ensinar, te ensinar? Como é que Deus vai ensinar nós, guiar nós, orientar? É por meio do seu Espírito. E como esse processo, irmão, ele vai te dar capacidade de pensar coisas boas. Ele vai te dar capacidade de tu pensar coisas que tu não pensava. Ele vai te trazer clareza em teus pensamentos, vai te trazer clareza em tuas dúvidas, capacidade de pensar e refletir. Tu vai começar a refletir em muitas coisas. O Espírito Santo vai te trazendo reflexão de muita coisa, de palavra que tu falou, de ação que tu agiu, de muitas formas, de palavra que tu ouviu, de pregação que tu ouviu, de um louvor que tu está ouvindo. Aí ele vai começando falando contigo em teus pensamentos, de várias formas, de várias maneiras, e vai dizendo: ó, isso aqui, ó, eu falei isso quer dizer isso é a verdade, é isso, o certo é isso aqui, irmão. E ele vai começando falando ao teu espírito, e você vai tendo uma certeza
que nada, absolutamente nada, te tira essa certeza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Semelhante, se eu perguntar para o irmão Raimundo a cor daquela camisa, ele vai me dizer, mesmo que eu diga 1000 vezes que é uma cor diferente, mas como ele tem a certeza, ele ouviu, ele foi ensinado, ele foi instruído a respeito daquela cor, e ele sabe aquela cor, então ele vai dizer 1000 vezes, essa cor é essa aqui. Então, semelhantemente, nós precisamos nos deixar ser guiados por Deus. Ele vai nos dizer cada dia que nós somos amados dele. Ele vai nos dizer que somos filhos dele. Ele vai nos dizer que ele já nos perdoou. Ele vai nos dizer que nós já somos salvos. Ele já vem nos dizer que somos nova criatura. Ele vai nos dizer que somos escolhidos. Ele vai nos dizer que nenhuma condenação há. Ele vai nos dizer que nós podemos todas as coisas, porque nós estamos nele, unidos com ele. Somos mais do que vencedor, porque estamos com ele. E tudo isso ele só vai te lembrar, irmão, se você tiver conhecimento. Como diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Você tem que saber o que Deus fala ao teu respeito. Você tem que ter ciência e consciência do que Deus fala ao teu respeito. Já no começo, irmão, já lá no início, no livro de Gênesis 1:26, primeira coisa que você tem que lembrar, Deus disse que vai me fazer imagem e semelhança dele. E quando você tiver dúvida da tua pessoa, da tua personalidade, do teu caráter, e você olhar e perceber, a minha pessoa, o meu caráter está distorcido, e você diz, Deus, lembra-te que o Senhor disse que ia me fazer a tua imagem e a tua semelhança. Nós pensamos que aquela palavra é só para Adão, não. Primeiramente, ela é para Cristo Jesus. Segundo, para Adão. E terceiro, para nós. E toda palavra lançada a respeito de Jesus é lançada para mim, é lançada para você. Porque eu e você somos um em Cristo, assim como Cristo é um em Deus. Tudo que Deus falou a respeito de Cristo, primeiramente foi lançado a Cristo, e segundo a mim e a você, porque nós estamos em Cristo. Cristo é carne de nossa carne, osso de nossos ossos, é o nosso parente mais chegado, ao qual é o que tem como obrigação de nos amparar. Amém? Mas, irmão, o diabo ele vem para distorcer tudo isso. Ele vem para tirar todas essas verdades. Ele vem para bagunçar a nossa mente, botar a dúvida. Ele vem para jogar o joio, não tem o joio e o trigo, que diz que um homem lançou o joio e chegou o inimigo de noite, jogou, aliás, um homem jogou o trigo e o inimigo à noite jogou o joio. É semelhantemente, Deus lança a sua palavra no meu e no teu coração, mas o diabo ele vem arrancar. Ele procura arrancar por meio de preocupações. Ele procura vir arrancar de várias formas, de várias maneiras. Para quê? Para que eu e tu não creia nisso, e não acredite nisso, e não se apegue nisso, e não sejamos salvos por causa daquilo que Deus diz. E às vezes ele nos escraviza em uma mentira. Ele nos escraviza em seus enganos, semelhante a escravizou Eva e Adão. Porque a partir do momento que Eva e Adão foi fazer aquilo que o diabo o havia aconselhado, quem tornou-se senhor de Eva e senhor de Adão foi o diabo. Porque foi ele que manobrou eles. Foi ele
fez ele se conduzir de forma errada. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. E como uma vez nós servimos dois senhores, irmão? Porque às vezes estamos cochilando em dois pensamentos. Ora pensando no que é bom e ora pensando no que é mal. Aí tem que ter, porque se nós servir dois senhores, vai agradar um e desagradar o outro. E nós temos que ter um pensamento só voltado para uma coisa. Não é bom? Larga de mão. Não presta? Larga de mão. É mentira? Larga de mão. É fofoca? Larga de mão. É contenda? Larga de mão. É roubo? Larga de mão. É trapaço? Larga de mão. Aí sim, você está tendo uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, Senhor. Por quê? Porque você está tendo capacidade de pensar, refletir, raciocinar. E você está tendo consciência. A respeito de consciência, irmão, a respeito de consciência é algo bem sério. Ao ponto que Paulo escreveu à igreja de Coríntios a respeito da consciência. Sabe o que é isso, irmão? Exemplo: se eu como carne de porco e o Raimundo ele entende que comer carne de porco é pecado, pelo amor que eu venho até por Raimundo, eu vou deixar de comer carne de porco, para que ele não tenha dúvida, ele não tenha um problema de consciência, que por causa da consciência dele, eu tenho que largar de comer carne de porco. Se eu já tenho a certeza que se eu comer carne de porco, não influi nada, se eu comer, não vou ter, se eu comer, não vou ter benefício, e se não comer, também não vou ter benefício. Mas se o Raimundo entende de forma diferente, por causa da consciência dele, eu tenho que deixar de comer. Para quê? Para que ele não venha se perder por causa de mim. E isso eu tenho que fazer, não é porque a lei manda, porque agora em nós opera outra lei. Qual lei? A lei do Espírito. Romanos 8:3, agora. Romanos 8:3. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Até esse assunto que eu estou abordando nesse presente momento, irmão, é a respeito de preconceito. É a respeito que você diz: ah, não, isso aí não está certo não, isso não é certo, e pá, não sei o quê. Mas por causa da consciência, aí você tem que abrir mão de muitas coisas. 8:2, Romanos 8:2. Romanos 8:2 vai falar de duas leis. Observa que o 8:2 ele vai falar de duas leis. Vamos ler o 2, vamos ler o 3. Pois a lei do Espírito de Deus, lei de quem, irmão? Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estar unido com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado. E qual é esta lei? É a lei do amor. Lembra do fruto do Espírito Santo? E lá no final conclui Gálatas 5:23. E contra estas coisas não há lei. A única lei que ultrapassa a antiga lei, qual é a lei? A lei do amor. Qual é a lei que ultrapassa a lei do pecado? Qual é a lei que ultrapassa a lei do pecado? A lei do amor. A lei do amor. E qual é essa lei? A lei do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é amor. O Espírito de Deus é alegria.
O Espírito de Deus é paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade. Se é o Espírito de Deus que opera e age em mim, se é a lei do Espírito que opera em mim, tudo que eu venha fazer tem que ser em amor, em alegria, em paz, em bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, delicadeza e paciência. Amém? Amém. Nós temos que deixar que Deus nos ensina. E o que é que Deus nos ensina? Primeiramente, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? Tudo que eu venha fazer, irei fazer por causa de Deus. Eu vou deixar de comer carne de porco por causa que Deus não quer que eu fira a consciência do irmão que acha que é errado comer carne de porco. Então eu obedeço isso, não é por causa da lei, mas por causa de Deus, que é o que fez a lei e está acima da lei. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é você abrir mão de regras, abrir mão de dogmas, abrir mão de muitas coisas em benefício do teu próximo. Abrir mão das tuas razões, abrir mão daquilo que tu acha que é certo. E Deus, não, larga o teu orgulho, larga a tua vaidade, larga aquilo que tu acha que é certo e faz o que eu mando. Por quê? Porque agora somos ensinados por Deus, porque agora somos orientados, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém, amados irmãos de Jesus? Então, queridos, viver pelo Espírito é assim. Irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo tome de conta de nosso ser, para tudo que eu venha fazer em benefício de nosso próximo. Irmão, quando você é tomado pelo Espírito de Deus, você passa a amar o teu pior inimigo. Eu conversando com o Wilson hoje, eu dizendo, irmão, quando nós diz que sabe, é porque nós não sabe. Porque quando nós sabe, nós vê que não sabe. Ixi, irmãos, deu mole tanta coisa aí. Quando nós diz que sabe, é porque nós não sabe. E quando nós sabe, nós vê que não sabe. Eu vou te explicar esse negócio, tentar desenrolar esse negócio para ti. Eu explicando para o Wilson hoje essa questão, conversando a respeito de determinado assunto. Irmão, vamos observar Davi. O Saul era uma peste na vida de Davi. Era uma pedra no sapato. Era uma tentação, era uma moléstia. O Saul procurou de todas as formas matar aquele cabra. Perreou, encurralou aquele homem de várias formas, de várias maneiras. Uma vez pegou todo o exército e colocou na captura dele, e ele teve que correr para as montanhas e gritou: olhe para os montes, de onde vem meu socorro? E ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi se encontrou encurralado, irmão, um homem sozinho, e um exército em volta dele para matá-lo. Irmão, o exército inteiro procurando onde ele estava, que era para acabar com a vida dele. Tudo a mando de Saul. Pegou os seus parentes, levou para a terra de Moabe, lá na terra de Ruth. Teve que se exilar em um país estrangeiro. Teve que sair da sua pátria, da sua casa, da sua
cidade, da sua pátria, do seu país, e teve que se esconder em outro país. Tudo por causa da perseguição de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, saiu se rastejando, mas ele só cortou a capa de Saul e ele ficou mal, a consciência dele ficou pesada. Naquele momento o Espírito de Deus começou a dizer: tu não fez o que é certo, isso não está certo, não trisque nele, ele é ungido de Deus, não faça nenhum mal contra ele. Naquele momento diz que a consciência ficou pesada, ou seja, o Espírito Santo pegou uma tonelada de culpa e jogou na cabeça de Davi e disse: não posso fazer isso. Ou seja, o Espírito Santo o convenceu do seu erro, disse: isso é errado, não faça isso. E resumo da história: lá Saul se mata, e Davi sabe a notícia que Saul o havia morrido. Sabe o que foi que Davi foi fazer? Chorar por causa da morte de Saul. Ainda fez uma canção de lamentação por causa da morte de Saul. Chegou um cara se gabando que tinha matado Saul, ele mandou logo matar o cara, porque não gostou. Tu matou alguém que era escolhido de Deus, tu matou o rei de Israel, e por isso, pelas tuas próprias palavras, tu vai morrer. E diz a Escritura Sagrada que no dia do enterro de Saul, o caixão ia na frente e Davi atrás chorando a morte de Saul. Irmão, vamos ser sinceros, nós não estamos longe desse negócio? Nós não estamos longe desse negócio? Nós não estamos longe, não estamos? Então você vê que nós não sabemos de nada. Você vê que nós não sabemos qual é a vontade verdadeiramente de Deus, o que verdadeiramente agrada a Deus. Nós não sabemos o que é verdadeiramente ser um homem e uma mulher de Deus. Então se eu digo que eu sei, é porque eu não sei. Porque se eu souber, eu vou saber que não sei. Porque eu estou sabendo o que é uma pessoa que agrada a Deus. E eu sei que não sei ainda fazer isso. Eu preciso me esforçar para chegar nesse estado. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Nós não precisamos nos esforçar a chegar a isso. De a gente... Irmão, mas aquele choro não era de falsidade, não era uma coisa sincera. Irmãos, é bem aí que a gente vê como é que está, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito ou não. Se é o Espírito Santo que está tomando de conta de nós, nos conduzindo. Irmão, tudo isso que eu estou falando para vocês não é para acusá-los, nem para entristecê-los. É só para orientá-los e dizer: eu preciso melhorar, eu preciso de ajuda de Deus para melhorar. Essa é a minha intenção. É só para nós ver as verdades, só ver aquilo que a gente está longe, e nós temos que se aproximar mais. E como é, irmão Elcio, que eu me aproximo mais e mais disso? É deixar ser moldado pelo Espírito de Deus. É deixar o oleiro amassar o barro, deixar meu bem amassadinho, para fazer um vaso para a glória de Deus. Amém? Oh Deus eterno e santo, de toda a glória. O que foi, Santo Espírito, que me lembrou agora há pouco? De que foi, meu Deus? Pega uma água para mim já. Irmão, já vou terminar, tá? Vai dar 9 horas, 5 para 9, já vou terminar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia. Irmão, e tem uma frase que Davi até disse, quando ele deixou de matar Saul. Ele disse: ó meu Senhor, veja,
a sua capa. Hoje eu tive a oportunidade de matá-lo, mas eu não fiz isso, porque eu não tenho nada contra você. Eu não tenho maldade contra você. Eu não tenho ódio. Ele não falou todas essas palavras, mas o que ele expressou queria dizer isso: eu não tenho ódio contra ti. Eu não te odeio. Eu não quero nenhum mal contra você. Eu não quero te matar. E ele terminou dizendo: o mal vem dos mal. O mal vem do mal. Quem pratica o mal é uma pessoa do mal. Quem faz o mal é uma pessoa do mal. Mas eu e você aqui estamos, sim, agora eu me lembrei, para sermos regenerados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Amém? É Espírito Santo. E o que é isso? É um ser, é uma pessoa que vai nos regenerar, uma pessoa que vai nos transformar. Irmãos, esse processo de santificação pelo Espírito de Deus, preste atenção, esse processo de santificação pelo Espírito Santo de Deus, esse processo vai ter que haver até a volta de Cristo. Só vai dar uma pausa se morrermos antes do arrebatamento. Mas se vivermos até chegar o arrebatamento, até lá vai ter esse processo. Todo dia eu preciso me converter. Você precisa se converter. Todo dia nós precisamos vencer o mal, a maldade e o pecado. É uma luta, irmão, de todos os dias. Por quê? Porque estamos nessa velha barraca. E essa velha barraca, ela tem queda, ela tem caída para o que é mal, para o que não presta. Ela é atraída pelas coisas aqui deste mundo. Então, é uma perseverança, irmão, até o final. Mas eu e você temos que fazer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora me espera a coroa da justiça, que é dada pelo justo juiz. Se você começar a trabalhar para o que é bom, para o que é certo, Deus irá te retribuir. Se você crê, eu já fui perdoado, Deus não imputa mais sobre mim meus pecados, e agora tudo que eu venha fazer, eu vou fazer para agradá-lo. Tudo que eu venha fazer, vou fazer para honrá-lo, para bendizê-lo, para que ele seja conhecido, para que o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade dele seja conhecido por muitos. Tudo que tu venha fazer é para que ele venha ser conhecido, não é mais para ser salvo, porque já somos salvos mediante a fé ao sacrifício de Jesus. Tudo que tu fizer, tudo que tu falar, tudo que tu venha, irmão, fazer nessa vida, que seja para que Deus seja louvado. Seja tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Se tu come, se tu bebe, para a glória de Deus. Tudo para ser atribuído ao nome do Senhor. Não é mais ao meu nome, ao teu nome. Porque o meu nome e o teu nome nós jogamos na lama. Mas pela regeneração, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi tirado da lama e escrito no livro da vida, com letras de, quem sabe, de ouro. Eita maravilha! Irmã Maracilda, já imaginou? Quando a minha irmã chegar lá no céu, o anjo do Senhor abre assim um livro,
Aí minha irmã vê o teu nome escrito lá com letra de ouro. Eita, que maravilha. Nomezão lá, Maracilde. Apesar que tu vai receber outro nome, viu, Sérgio? Vai receber outro nome, tá? Aí tu, eita, meu nomezão bonito aí com letra de ouro, ó. Eita, glória. Irmão, teu nome tá no SPC, tu tá ruim. Não te preocupa não. O teu nome tá no céu. A tua ficha pode estar suja no SPC, mas lá no céu está limpo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmão? Que maravilha, né, irmão? Glória a Deus. Muito nos alegra, né, irmão? Saber disso, né? Não é uma alegria ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso coração. Não é uma alegria saber que o nosso nome está limpinho lá no céu. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, não deu vontade de eu chorar, deu vontade de eu pular, deu vontade de sapatear agora, irmão. Só de lembrar de tudo isso que o nosso Deus tem feito por nós. Amém? Eita, irmão, eita glória. Sim, irmão, a respeito da santificação. Vamos observar Romanos 8, 29, para nós terminar. Glória a Deus. Vou ter que concluir aqui, vou terminar no horário, em nome de Jesus. Depois vamos continuar mais, tá? Isso a respeito do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso, para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também o aceitou, ou seja, justificou. E não somente os justificou, mas também repartiu a sua glória com eles. Aleluia. Irmãos, eu falei que ia terminar, né? Atos 13, 46. Põe isso na tela aí, Jó, para nós orar. Atos, capítulo 13, 46. Esse negócio tá travando. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 46. Uma passagem muito linda, irmão, para tu guardar no teu coração. Lembra que nós falamos aqui de escolhidos? Porém, Paulo, Barnabé, é isso aí, não. 13:46. Deixa eu ver aqui. Não é 45, não. Deixa eu ver aqui, não é isso aí. Esse negócio tá travando demais, só tem só um programa aberto. É que agora há pouco eu estava lendo aqui, eu até marquei. 48, tá? É 13, 48. Põe, Jó. 13, 48. Perdi por dois versículos. Quase acertado. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer: a palavra do Senhor era boa. E começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E acreditaram todos que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. E acreditaram todos que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Aleluia. Irmão, se nós entender o que eu estou lendo para você, já é motivo de você se alegrar. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Tu sabe por que tu está crendo em Jesus? Glória a Deus. Tu sabe por que tu está crendo nesta palavra? Porque você é escolhido. Para quê? Para ter vida eterna. Os que não são escolhidos para ter vida eterna não acreditam nesta palavra. O crente vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eles ouvem, mas não creem, não acreditam. De além de eles
ouvir, eles não dão crédito, não faz nada, absolutamente nada, para entender e compreender. Não faz esforço nenhum para saber e compreender. E o que é que eles fazem? Eles ouvem e se revoltam. O que é isso? É dizer: sai para lá, Espírito Santo, que eu não quero conversar contigo. Espírito Santo, não vem conversar comigo, que eu não quero conversar contigo. O que acontece então? O Espírito Santo não os convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se o Espírito Santo já conseguiu falar contigo, se você está dando ouvido ao que o Espírito Santo está te dizendo, você vai acreditar. E você será o escolhido e terá a vida eterna. Aleluia, Senhor. Amém? Irmão, tu já encontra motivo de tu te alegrar e dizer: eita, eu estou chegando no céu, porque eu já estou acreditando nesta palavra. Eu já estou chegando no céu, porque eu já sei que eu sou um dos escolhidos, porque eu estou dando ouvido a esta palavra. Eu estou dando crédito a esta palavra. Eu estou dando atenção a esta palavra. Eu estou largando todas as outras coisas por causa dessa palavra. Eu estou largando todos os assuntos por causa dessa palavra. Estou largando toda a preocupação por causa dessa palavra. Estou largando todos os meus que fazer por causa dessa palavra. Eu não estou deixando nada tirar essa palavra de mim. Eu estou unido com esta palavra. Não seja Marta, que a salvação está tão perto e não dá crédito. Seja Maria, que a salvação está perto e está ali bem pertinho ouvindo. Isso que é a questão, irmão. É por isso que muitos não vão ser salvos. Sabe por quê? Eles não dão ouvido, não dão crédito à palavra. Eles preferem fazer outras coisas do que ouvir a palavra de Deus. O crer vem por ouvir, e ouvir. Então vocês são bem-aventurados, porque vocês estão ouvindo Deus falar com vocês por meio de seu servo, usando a sua santa palavra. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus por mais um culto. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por esta palavra que tem nos ensinado e tem nos dado entendimento e compreensão delas. Espírito eterno de Deus, continue dando clareza à nossa mente, ao nosso intelecto, aos nossos pensamentos, a respeito de tudo aquilo que Deus tem nos dito. Espírito Santo da verdade, como diz a palavra, a Escritura Sagrada, tu nos ensina a respeito de tudo. Continua, Espírito eterno de Deus, nos ensinando, nos mostrando a verdade, mostrando os erros, mostrando as faltas, porque diz a palavra: quem pode reconhecer as suas próprias culpas, seus próprios erros? Por isso, o eterno Espírito de Deus, mostre os nossos erros, sonda-nos, ilumina-nos com tua luz, com tua presença, e mostre tudo aquilo que está oculto e escondido. Mostre as lacunas, mostre aquilo que não é de acordo com a verdade, com a pureza e a santidade de Deus. Espírito eterno, limpa-nos com os ensinos de Deus, como assim foi lido aqui hoje no livro de João, capítulo 15, verso 3, que os discípulos estavam limpos por meio dos ensinamentos do Senhor Jesus. Espírito da verdade, limpa-nos cada dia, tira de nossos pensamentos, tira as vontades que não são de acordo com a vontade de Deus. Espírito Santo, vai tirando todas as trevas, vai tirando toda a escuridão, vai tirando todo o pensamento ao contrário, toda impureza, toda sujeira. Espírito da verdade, limpa a casa, deixa a casa limpa, deixa a casa arrumada, para o Senhor entrar e viver e morar, e assim habitar
Senhor Jesus. Espírito da verdade, vai, Espírito Santo, sondando-nos e mostrando os nossos erros, mostrando as nossas faltas, e assim nos ajudando, nos dando força para fazer o que é certo. Ajude-nos, Espírito de Deus, em nossos momentos de fraqueza. Ó Santo Espírito, porque a carne é fraca, mas tu sempre está pronto, Espírito, para realizar os projetos e os planos e os desígnios de Deus. Espírito da verdade, Espírito de Cristo, esteja conosco. Esteja conosco, Emmanuel. Esteja conosco, ó Senhor Jesus, por meio do teu ensino, por meio do teu Espírito, porque afirma a tua palavra: aqueles que não têm o teu Espírito não pertencem a ti. Senhor, queremos pertencer a ti, e por isso nos dê do teu Espírito. Nos dê, ó Senhor Jesus Cristo, da água viva, da qual viemos nós beber e nunca mais viemos ter sede. Oh meu Senhor Jesus Cristo, nós cremos em Ti, nós cremos que Tu és o Filho de Deus, enviado de Deus. Nós cremos, ó Senhor, em Tua palavra, e por isso, ó Senhor, que jorre dos nossos corações uma fonte de água viva, de uma água que nos dê vida, e vida em abundância. Enche-nos de amor, enche-nos de alegria, enche-nos de paz, de paciência, de delicadeza, de bondade, de fidelidade, de humildade e domínio próprio. Ó eterno Espírito de Deus, ó Santo Espírito, esteja conosco, esteja com este povo, esteja com esta igreja, em nome da pessoa do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de nosso Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja com todos nós, e nós venhamos dizer amém. A paz do Senhor Jesus Cristo.